Bom dia, boa tarde. Hoje é sexta-feira, estou aqui dentro do táxi, trabalhando, aguardando os clientes. E Deus tem me tocado profundamente através da sua palavra. E transitando na rede social, a gente percebe muitas mensagens postadas e a gente fica pensando às vezes, será que todos compreendem a profundidade da mensagem? Fui interrompido aqui por um aplicativo, mas é a minha realidade. Então algumas interrupções aí serão normais. Mas eu tenho pensado se há compreensão naquilo que as pessoas postam com respeito à relação dela com Deus e a palavra. E a palavra de Deus, obviamente. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela se edifica, se fundamenta, ele se edifica no sentido vertical e numa dimensão horizontal fundamentada na palavra, nas promessas de Deus. E nós sabemos que a fé salvadora, ela é uma fé que ela se apoia, descansa na graça de Deus. Agora é importante você entender que a graça de Deus, ela não compra a tua obediência. Ela capacita você a andar nessa condição, porque você compreende a imensurável graça de Deus, no sentido de que Ele alcançou você, Ele te perdoou, Ele fez toda a obra de expiação, toda a obra da salvação em Jesus Cristo, de maneira que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus na sua vida, o Filho dele que deu a vida dele por você. A fé salvadora, ela descansa na certeza de que maior e completo é o amor de Deus nesta obra que Ele realizou por nós. Então a lei também ela não compra a obediência. Deus do princípio sabia que o homem em sua condição, em sua natureza pecaminosa, ele seria incapaz de andar dentro de uma obediência a Deus. Tanto que Jesus veio cumprir justamente aquilo que o homem ficou impossibilitado por sua natureza decaída, por sua condição decaída por causa da sua depravação. E eu quero que você entenda que a fé na graça de Deus significa que você confia plenamente de que você foi alcançado e você é sustentado e você é uma pessoa que, se tem uma certeza da vida eterna, é porque ela veio através dessa graça de Deus, sem mérito nenhum seu. Agora, a condição da obediência, ela produz um profundo relacionamento seu com Deus, de tal maneira que nem a sua obediência, nem a sua santificação, ela é meritória, mas ela é produto da graça de Deus também, porque aí você perceberá Deus na sua vida de maneira tal, porque numa outra condição, porque você precisa estar com seu coração limpo, para que você experimente esta presença maravilhosa e doce do Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar dizendo que a graça pacificadora de Deus, aquela que tirou qualquer impedimento de aproximação de Deus conosco e de nós com Deus, se estenda sobre a tua vida a misericórdia, e você seja bênção para a tua vida, no sentido da compreensão da graça de Deus, e que você estenda esta graça na sua relação com os outros. Porque se perdoado você foi, você há de perdoar. A dúvida ela é produzida quando nós não compreendemos a extensão do perdão de Deus e começamos a oprimir as pessoas que nos cercam, cobrando dela ou delas aquilo que Deus mesmo não cobra de nós. É interessante que Deus nos trata com paciência, com bondade. Deus nos trata sem a severidade que Ele estará tratando aqueles que fogem da graça
e que blasfemam contra a obra expiatória em Cristo, aquela que é revelada pelo Espírito Santo de Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é uma resistência contínua, intencional, àquele plano de Deus para a salvação do homem. Eu estou dizendo isso porque eu tenho tido uma experiência. Você tem dívida, eu imagino, e a pessoa chega perto de você e perdoa a dívida, ok. É algo assim, gratificante, compensador e que nos traz um prazer, um certo alívio. Mas quando nós podemos pagar esta dívida, parece que é muito melhor, porque o sentimento de realização, de vitória é maior, porque você pagou uma dívida que era tua. Agora, com relação à tua salvação, a tua ida para o céu, o encontro com Deus, na Cidade Santa, com os irmãos que já partiram e com aqueles que estão aqui aguardando, que vivem e descansam na promessa, você não pode pensar que você tem uma dívida a pagar e que a graça de Deus, ela te compra a obediência. A graça de Deus, ela te coloca na condição de viver na presença de Deus em obediência. Porque pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. E de tal maneira que Ele, publicamente, Ele nos apresenta como um troféu conquistado pela sua graça, de maneira que todos possam ver o quanto Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus me alcançou através de Jesus. Ele quer alcançar a tua vida também na plena compreensão que a graça de Deus é suficiente. Graça maior que o pecado meu. Graça que excede a todo o meu mal. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Como é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.